Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Raul, de História. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Segunda Guerra Mundial. É um conflito armado, né, que vai acontecer de 1939 a 45. Ela vai ser uma continuação da Primeira Guerra que ficou mal resolvida, né? Vai ter como grande característica ali, né, os regimes totalitários, nazifascistas, contra os países do Ocidente, né, principalmente os países capitalistas, com exceção da União Soviética. Então são dois grupos ali, ó, que vai se formar, chamado eixo, que é principalmente Itália, Alemanha e Japão. Lembrando que Itália e Alemanha, né, fascismo e nazismo, regimes totalitários. E vários outros países com menos poder bélico junto. Então, ó, o eixo Itália, Alemanha e Japão. E os chamados aliados, né, Inglaterra, França, a União Soviética vai entrar, depois os Estados Unidos vão entrar nesse conflito também. Então esses são os principais potências, mas de uma certa forma todos os países do mundo se envolveram nesse conflito, por isso chamado Segunda Guerra Mundial. Então ela vai acontecer muito por conta dos países do eixo, Itália, Alemanha, começam a invadir outros países, pessoal. O fim da Primeira Guerra Mundial ficou mal resolvido, então esses países saem insatisfeitos. E dentro da doutrina, digamos assim, nazista, tinha uma expansão, né, chamada espaço vital. Como se julgavam superiores aos outros povos, eles julgavam no direito de retomar os seus territórios que foi perdido na Primeira Guerra e, além deles, expandir. Então, Itália vai invadindo lugares da África, a Alemanha vai invadindo lugares da Europa ali, primeiro a Tchecoslováquia e tal, vai tendo negociações, vão dando esses territórios para ele. Até que ele vai aumentando essas invasões, né? Adolf Hitler. O estopim da guerra é quando ele invade a Polônia, tá bom? Depois da Polônia já tinha a União Soviética. Hitler faz um tratado com o Stalin da União Soviética de não agressão, um pacto chamado Nazi-Soviético, onde eles tinham um acordo de um não agredir o outro e dividiriam a Polônia entre eles. França e Inglaterra já declaram apoio à Polônia. Hitler vai invadindo lugares. Quando ele chega próximo da Polônia, né, Inglaterra e França combinam com a Polônia, faz um tratado ali que se a Alemanha invadisse a Polônia, eles iam declarar guerra à Alemanha. É o que acontece. Quando Hitler invade a Polônia, estoura ali a Segunda Guerra Mundial. Bom, os alemães, né, eles vão usar uma tática nova ali de guerra chamada Blitzkrieg, que são ataques relâmpagos. Eles invadiam rapidamente o território inimigo e tentavam destruir o centro de comando, enfim, fazer danos pesados que o inimigo não conseguia se recuperar. Bom, vai tendo importantes vitórias, tá? A grande mudança se dá nesse conflito também quando a Alemanha decide invadir a União Soviética. Hitler não cumpre esse tratado e invade a União Soviética. Ali ele começa a sofrer grandes derrotas, principalmente na Batalha de Stalingrado, tá? Que tinha o nome de Stalin. Ali Hitler manda cada vez mais soldados alemães e eles vão sendo dizimados ali. Junto com o frio, né, soviético, Hitler achava que rapidamente ia dominar a União Soviética, vem o inverno russo ali e os nazistas são exterminados ali, tá, na União Soviética. Um outro destaque importante também é que os Estados Unidos manteve-se neutro nesse conflito, até o momento em que o Japão ataca uma base lá no Havaí chamada Pearl Harbor. Quando o Japão ataca a base naval americana, os Estados Unidos entram na guerra. E aí pesando de forma significativa para o conflito, né? Os Estados Unidos tinham um exército muito poderoso. Esse conflito, pessoal, por ter mais tecnologias do que na Primeira Guerra Mundial, o número de mortes são muito maiores. Na Primeira Guerra Mundial teve principalmente aquelas batalhas de trincheiras, né? Os exércitos inimigos ficavam nesses buracos se atirando. A Segunda Guerra Mundial já tinha muitos armamentos mais sofisticados, né? Como aviões, né? Tanques de guerra e vários outros armas de destruição. Inclusive era proibido, né, a Alemanha de ter uma aeronáutica ali poderosa, mas Hitler vai se armando mesmo assim. A Alemanha, né, e Itália começam a ser derrotados principalmente a partir do dia D, como é chamado, é o desembarque da Normandia. Os aliados, né, armam uma invasão, né, lá na França, que a França tinha sido dominada pelos nazistas, fez um exército que colaborava com eles, inclusive. Então o dia D, o desembarque da Normandia, foi fundamental para a vitória dos aliados na guerra. Ali, né, a Itália, os aliados entram, né, no território da França e vão dominando os italianos e indo para a União Soviética. Para a União Soviética, não, desculpa, para a Alemanha, que estava também sendo invadido pelos soviéticos já. Lembra que eu falei que a União Soviética venceu os alemães lá na Batalha de Stalingrado, no inverno russo, e eles vão indo rumo à Alemanha.
quando Hitler estava próximo de ser capturado ali, né, pelo exército soviético, ele comete suicídio, junto com o alto comando alemão, né? Então isso ficou um pouco polêmico, ele diz que ele manda incendiar todo lugar. Então, assim, alguns falam que ele simulou isso e fugiu para outros lugares, mas o que temos de mais comprovado mesmo é que ele cometeu suicídio ali junto com o alto comando nazista. O conflito ainda se estende por mais tempo entre Japão, né, e Estados Unidos, até que uma medida polêmica, né, põe fim a essa guerra. O Japão se rende ao lançamento de 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos, primeiro na cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto, e 3 dias depois, no dia 9 de agosto, sobre Nagasaki. Essas bombas atômicas o mundo nunca tinha visto, né, um poder como esse, devasta instantaneamente, né, cerca de 80 mil pessoas, e a radiação fica no ar. Então as pessoas ficam muito tempo contaminadas, vão desenvolvendo doenças, cânceres, muitas mulheres se tornam estéreis ou os recém-nascidos nascem com problemas, má formação. Então essa radiação vai trazer grandes impactos para o mundo, né? E é o único momento, né, que tem bombas atômicas ali jogadas numa guerra. O Japão se rende após essas bombas atômicas, mas tudo indica que o Japão já se renderia porque ele estava sozinho enfrentando os aliados ali, né? Inclusive essas bombas atômicas, muitos defendem que deveriam ser julgados por crimes de guerra, né? Por ter matado muitos civis. Não foi lançada sobre militares, foi sobre cidades. Cidades que nem tinham uma importância militar muito forte, né? Hiroshima e Nagasaki. A partir do momento que os nazistas e fascistas são derrotados, né, o Japão se rende, quando os países aliados vão entrando nos territórios alemães, vão encontrando os campos de concentração, né, de extermínio de judeus. E ali tem o famoso juramento de Nuremberg, né, onde os líderes nazistas são julgados por crimes de guerra e tal. E é criado também a ONU, Organização das Nações Unidas, né, que é uma entidade que é feita para que se evite guerras, digamos assim, né? Sempre que tem um problema entre os países, para que sentem, discutam, conversam sobre coisas para resolver de forma diplomática. E também a criação do país Israel, né? Onde os judeus eles não tinham um país deles até então, por conta desse extermínio, né, do Holocausto, é criado o país de Israel. Bom, então façam as atividades tanto sobre os regimes totalitários quanto a Segunda Guerra Mundial. Bom, bons estudos e até logo.